Natal, quais são os cuidados? Feliciano já disse que vai comprar tudo pela internet. Eu estou comprando, na verdade, recebendo. Então isso é importante agora. Já estou recebendo. E aí dá uma dica importante também. Já tá tudo lá. Tem que comprar com antecedência. Não adianta querer comprar lá pro dia 22, 23, em lojas que estão vendendo milhões. A gente vai chegar a 1 bilhão, como você bem disse, ou mais do que. Não é só apertar o botão e decidir para chegar na sua casa. Tem que ter também um senso ali de que não tem coisa mais frustrante que chegar um presente de Natal depois do Natal. Não, com certeza. Né? Então, dia 20 já não é possível. Não, até que eu acredito que, assim, claro que cada loja é um caso, mas em torno até do dia 22 aí, você consegue comprar algumas coisas menores. Né? Agora, sobre a questão da certificação digital, é interessante. Eu acho que a certificação digital, a partir do momento que ela popularizar, principalmente para o consumidor final, de poder colocar sua chavinha ali, cruzar a informação com a da loja, vai ser ali a tranquilidade praticamente total do consumidor e do lojista. Porque o lojista também é interessado em saber o que é seu comprador. Se ele está pagando, obviamente, direito, se ele não vai, se ele vai pagar num prazo previsto. Então, ele faz aquela transação com toda tranquilidade. Aí sim, nós vamos estar realmente navegando em mares totalmente tranquilos. E só pegando o gancho do que o Feliciano disse, essa certificação digital para o cidadão comum, ela se traduz no ICPF, né, o CPF eletrônico, que já existe, só que não está num preço acessível. Hoje ele custa R$350 com validade de 3 anos. Então nós todo dia nós clamamos para que esse valor desse certificado seja reduzido. Para você ter ideia, o certificado dos advogados vai sair por R$35 com validade de 3 anos. Você imagina, um certificado quase com a mesma função, custando 10 vezes mais. Então os fornecedores desse certificado eletrônico têm que baixar esse preço, porque não há nada que justifique um valor tão alto, para que isso possa ganhar popularidade e, consequentemente, os negócios possam ser alavancados. Deixa eu entrar com mais uma dúvida de um telespectador, a Janaína Castilha de João Pinheiro. Ela pergunta o seguinte: quando compro um produto e não gosto, tem um certo prazo para devolver. Quem deve pagar o valor do SEDEX? Qual que é o prazo que a empresa tem para devolver o dinheiro? Ela tem um prazo de 7 dias para poder reclamar, e esse valor do SEDEX tem que ser ressarcido por ela desde que ela faça a comprovação daquilo que ela realmente desembolsou. Porque foi aquilo que você falou, na realidade a gente teria um prazo para ver se a gente estivesse na loja a palpar. Exatamente. Você chega pelo correio, a gente tem 7 dias para poder... Exatamente. Mas, a partir do momento que chega. A partir do momento da chegada. Então, você tem no 8º dia que você manda ou até o 7º dia? Até o 7º dia. Até o 7º dia para poder desistir. E o dinheiro de volta? Dinheiro de volta, inclusive com os valores de expedição, e se ela tiver algum outro tipo de prejuízo, o Código do Consumidor garante que haverá de existir esse ressarcimento. Isso não é regra da loja, isso é regra da lei. Mas isso é dito nas páginas? Não. Porque na verdade nessa história tem aquele dito, né? Se colar, colou. Então, como ele o próprio comerciante não sabe, ele tem que se informar, o consumidor tem que se informar, tem que ler essas cartilhas, tem que conhecer um pouquinho as regras do jogo do Código do Consumidor. O certo é que não há dúvidas que o nosso Código do Consumidor é totalmente aplicável em qualquer tipo de situação em relação à compra tanto de bens corpóreos como incorpóreos, tangíveis e intangíveis, serviço ou produto que a gente pode apalpar. A lei é muito clara. O consumidor é que precisa conhecer um pouco mais. E qual que é a orientação, por exemplo, agora nessa época do ano? Então eu tenho, sei lá, um parente que mora na Amazônia, quero mandar lá alguma coisa para Manaus. Eu não tenho tanto contato, mas eu vou pedir pela internet para entregar para a loja que eu comprei, para entregar lá em Manaus para mim. Se eu não conseguir entrar em contato, se aquela pessoa não me ligou, não me retornou para dizer se recebeu ou não, como é que eu consigo, assim, ou até mesmo saber que chegou dentro do prazo do qual eu estava esperando que chegasse? Uma loja que possa passar confiabilidade para o consumidor deve ter um sistema suficientemente transparente para poder prestar informações do monitoramento de entrega dessa mercadoria. Porque hoje tem muito isso, até mandar para o exterior também, né? Exatamente. Pessoas que estão fora do país compram e mandam entregar para parentes aqui próximos, isso acontece com muita frequência. Inclusive no nosso caso lá, pessoas que mandam dinheiro do exterior para o Brasil, muitas vezes para os pais, né, eles consultam os preços de supermercado e mandam o dinheiro certo. Né, para não ficar nem um pouco a mais nem um pouco a menos. Então isso é muito interessante. E presentes também. Agora, aí vai também da questão
da comunicação, né, entre a pessoa que comprou e a pessoa que vai ser presenteada. Chegou, passar o prazo para ela, isso é de fundamental importância. Eu queria aproveitar e perguntar sobre preço, principalmente aqui para o Feliciano. A gente sabe que os preços geralmente são mais baixos, nem sempre, mas muitas vezes tem ofertas e promoções que você não encontra numa loja tradicional. No comércio virtual existe isso. Vocês têm alguma pesquisa que identifique, por exemplo, uma média de desconto que o mercado pratica em relação a compras online? Por exemplo, o preço de uma loja que existe virtualmente e a mesma loja que existe fisicamente. Qual que é a diferença média? Olha, normalmente hoje é em torno de 5%. Isso é muito interessante no eletroeletrônico, que é o mais caro. Livros tende a ser até um pouco mais. Nós temos essa pesquisa assim, justamente eletroeletrônicos, TVs. Então, o que acontece? É interessante isso, é uma questão até para o consumidor, se ele tiver dúvida hoje se ele deve comprar pela internet ou não, basta ele ir numa das lojas de eletroeletrônico física e chegar para o vendedor e falar: olha, achei essa geladeira. Que desconto você me dá? Que desconto você me dá? Achei na internet. Ele nem discute, ele fala assim: não, com a internet nós não comparamos. Porque ele sabe que o custo da internet é muito mais barato. E o lojista, ele acaba passando isso aí pro preço final. E isso é desfavorável para o vendedor, que tem a comissão dele ali, sem dúvida nenhuma, como é também para o agente de viagem, que hoje as empresas aéreas forçam. Essa pergunta é muito interessante, porque já está se criando a cultura de que sempre pela internet é mais barato. É verdade. Mas pode ser um indício de fraude também. Mesmo pode ser com frete também, né? Adequado no mercado. Não pode ser também um preço barato fora da realidade. Muito baixo. Mas mesmo com frete acaba ficando mais barato do que numa loja física. Quando o frete não é gratuito, hoje acontece muito do frete ser gratuito, né? Principalmente na região sul-sudeste, a gente vê com muita naturalidade quando o frete já está, é claro que ele está embutido no preço, né? Mas que as pessoas, o que acontece hoje? As lojas estão cada vez querendo mais que as pessoas comprem, então elas estão estimulando isso aí. Então elas querem que de repente você nem preocupe com frete. Na verdade, elas querem que você ali compre, receba em casa o mais rápido possível. Elas querem mostrar serviço, elas precisam disso. Existem inúmeros investimentos em cima disso aí. Elas não podem fazer nada errado, fazem, mas não podem fazer, porque elas sabem que elas precisam do cliente muito bem informado, que recebeu no prazo, comprou com preço mais acessível. É um diferencial. É um diferencial. Então ela precisa estar fazendo essa propaganda. Como acontece com o banco. Quando acontece algum problema, normalmente os bancos tendem a arrumar uma solução o mais rápido possível para que não ocorra a Comigo, por exemplo, aconteceu uma vez, eu comprei um livro na Amazon nos Estados Unidos e, por incrível que pareça, o livro entregue era diferente daquilo que eu havia solicitado. E eu entrei em contato com a Amazon e falei: bom, e agora? O que eu faço? Eu falei: não, você pode doar seu livro para a biblioteca mais próxima, nós vamos te mandar um outro. Quer dizer, mas é uma loja séria, né? Mas esse é o diferencial que a gente tem que ter, porque na internet nós temos que, como eu disse, eu estou frisando várias vezes, quando você está fazendo uma compra à distância, que você não tem um contato olho no olho com o seu vendedor, você tem que estar cada vez mais com a cultura de buscar indícios de relação de confiança. Isso é fundamental no negócio. Quais seriam os cuidados agora para essa época de Natal? Principalmente começar dentro do estabelecimento que você tenha tradição na hora da compra. Renome, inclusive físico, né? Claro. Eu acredito, eu acho muito interessante essa questão. A loja, ela tem que existir, não existe só loja virtual, né? Existe a loja raros física, casos, né? No caso do Brasil, eu acho que só o Submarino que teria nascido no eletrônico e até aberto alguma loja física depois. Mas isso é exceção à regra. Exatamente. Mas eles têm um atendimento, eu já comprei pelo Submarino, mas eles têm um atendimento de call center que funciona muito bem, quando você tem